Bem-vindos ao canal Projetos e Artigos que Marcaram Época. Eu sou Newton Sebraga e aqui estão todas as revistas, centenas delas em que eu escrevi artigos e publiquei projetos. E como vocês podem ver, eu tenho a maioria desses projetos funcionando e montados. O artigo que eu escolhi para comentar nesse vídeo saiu numa revista eletrônica Total número 12 de 1989. Está aqui a edição, que fez sucesso na época porque tinha muitos aparelhos interessantes. E o artigo, apesar de ter muita coisa interessante na revista, não foi capa. Foi um artigo comum, mas um artigo que chamou a atenção por alguns aspectos inovativos, alguns aspectos que levavam os leitores a gostar desse tipo de coisa. Eu publiquei um gerador de alta tensão. Não era um gerador de alta tensão somente, era um gerador de muito alta tensão, que poderia ser usado em experiências de física, na parte de eletrostática e de eletricidade, porque dependendo da maneira como você montasse, uma montagem perfeitinha, ele podia chegar perto dos 40.000 volts de tensão gerada, né? Agora vocês me perguntam, era fácil obter uma alta tensão naquela época? É simples. Até hoje nós podemos usar o mesmo circuito para fazer experiências com alta tensão nas escolas. Nós podemos acender lâmpadas fluorescentes à distância, nós podemos carregar um capacitor, nós podemos fazer testes com um eletrômetro, um eletroscópio ou um outro aparelho, e assim a gente pode usar esse gerador de muito alta tensão em muitas coisas interessantes. Qual que era o diferencial dele? Não tinha nada demais. Nós usamos um circuito muito semelhante aos que eram usados e são ainda nas ignições de carro de descarga capacitiva. Tanto que nós aproveitamos uma bobina de ignição, que era um componente fácil de obter na época. E a montagem foi muito fácil, nós fizemos em ponte de terminais, conforme vocês podem ver, e não tinha assim muito segredo. Era possível você montar esse gerador com facilidade. O único cuidado que a gente recomendava é que ele era ligado à rede de energia diretamente, então não havia isolamento. Então os experimentos, não só pela alta tensão, como também pelo fato dele não ser isolado da rede, eles tinham que ser feitos com cuidado. Não era um circuito para ser montado por crianças, né? Tinha que ter um adulto experiente para poder manusear o aparelho, se bem que ele era bastante simples de montar e até barato. Muitas escolas, nós soubemos depois, montaram esse aparelho para demonstrações, para ter em seu laboratório de física para experimentos. Como é que ele funcionava? O circuito, como eu falei, ele era um oscilador de relaxação com um SCR e uma lâmpada neon. Nós temos aqui, tratado o circuitozinho dele, que vocês podem ver aqui. Ele tinha, então, uma lâmpada comum que tinha funcionalidade apenas reduzir a corrente no circuito, a corrente de carga. Então, essa lâmpada ela retificava a tensão da rede de energia e ela carregava um capacitor de poliéster de um valor elevado, que ficava, então, com uma tensão muito alta entre seus terminais. No circuito de descarga havia um SCR e havia um enrolamento primário da bobina de ignição. E para disparar o SCR, nós colocamos uma lâmpada neon. Então, a constante de tempo do circuito ligado na lâmpada neon determinava os instantes do disparo do SCR. Então, o capacitor carregava, a lâmpada disparava e ele descarregava através da bobina, produzindo um pulso de alta tensão, de muito alta tensão. Então, esses pulsos podiam ter a frequência controlada, e se essa frequência fosse muito alta, a tensão caía. Então, você tinha que ter lá um ajuste para a tensão que você queria na frequência dos impulsos. Então, o aparelho era interessante porque ele ficava crepitando, ele ficava dando estalos assim constantes e produzindo aquela alta tensão que, se você aproximasse, por exemplo, uma chave de fenda da bobina de ignição, pulava uma faísca, né? E havia até uma maneira muito simples que eu indicava de você saber quantos volts ele estava produzindo. Se você aproximasse a chave de fenda de uma distância de 10 centímetros
e aí começassem as faíscas, você podia dizer que a tensão produzida era da ordem de 10.000 volts. Se as faíscas começassem a ocorrer a 2 centímetros, era 20.000 volts. 4 centímetros, 40.000 volts. Por que isso? Em condições normais, com o ar mais ou menos seco, a rigidez dielétrica do ar é de 10.000 volts por centímetro. Isso nos permite saber, inclusive, ter uma medida das tensões muito altas pelo tamanho das faíscas. Né? Se um aparelho produz uma faísca de 10 centímetros, lá um gerador de Van der Graaf, você sabe que ele está produzindo uma tensão da ordem de 100.000 volts. Né? Então, é uma maneira até simples de você não precisar medir de uma forma direta. Você se baseia na rigidez dielétrica do ar, na rigidez que é a tensão em que ocorre a ruptura do dielétrico, né? Quando ele está submetido a uma tensão muito alta. Né? É o caso do vidro, por exemplo. O vidro tem uma rigidez dielétrica da ordem de 40 a 50.000 volts por centímetro, conforme o vídeo. Então, um vidro de 1 centímetro consegue isolar uma tensão da ordem de 30, 40, 50.000 volts. Por isso, quando a gente faz capacitores de muito alta tensão, a gente pode usar o vidro como dielétrico. E o artigo também tinha lá uma parte, um anexo, em que a gente explicava exatamente como é que funcionava a bobina de ignição do carro. Então também tinha essa praticidade. Né? Eu estou recuperando o meu gerador de alta tensão para fazer uma demonstrações num vídeo para vocês. Aguardem. Querem saber mais? Querem montar o seu gerador de alta tensão? Querem dar uma olhadinha no artigo? Vejam aí na descrição do vídeo, que tem o link para o site. Se você gostou, deixe o seu like e inscrevam-se no nosso canal. Até a próxima.